Então tá, pessoal, nós falamos então o básico sobre isomeria e agora vamos trabalhar com a tal isomeria plana, né? Que diabos é isso, né? Então, vamos lá. O que são isômeros? São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes. Onde é que está a diferença? Na fórmula estrutural. Se essa diferença for detectada já na fórmula estrutural plana, nós temos uma relação entre os dois compostos de isomeria plana, certo? Então, vamos falar dos primeiros tipos de isomeria plana, ou seja, dos primeiros tipos de diferenças que nós podemos encontrar entre compostos isômeros. Então, olha aqui, ó, eu elenquei aqui dois casos de isomeria plana de cadeia ou núcleo. O que significa isso? Quando a diferença está na cadeia principal, certo? Ou no núcleo, né? Cadeia principal e núcleo é a mesma coisa, um sinônimo da estrutura. Então, olha só, olhem os primeiros aqui, ó. Eu tenho aqui uma cadeia com 6 carbonos na parte principal. E aqui eu tenho uma cadeia com 5 carbonos na parte principal e uma ramificação. Então, o tamanho da cadeia principal é diferente. Tá? Então, esses dois compostos aqui são isômeros planos de cadeia ou de núcleo devido à diferença do tamanho da cadeia principal. Peguei da fórmula C6H12, que eu citei como exemplo, peguei aqui o X1-eno, ou hexeno, ou hexeno 1, e aqui eu peguei o 3-metil-pente-1-eno, né, ou 3-metil-penteno 1, ou simplesmente penteno. Tá? Aqui eu peguei de novo o X1-eno, ou hexeno 1, tá? Para achar uma isomeria de cadeia também, de núcleo também, onde a forma da cadeia é diferente. Os dois aqui todos vão ser C6H12, nessa situação que eu coloquei, né? Só que aqui eu tenho uma cadeia aberta, insaturada, tá? E aqui eu tenho uma cadeia fechada, saturada. Esses dois compostos vão, inclusive, né, reagir quimicamente de forma diferente, tá? Então, eu posso ter uma diferença de tamanho da cadeia principal ou da forma da cadeia, tá bom? Então, a isomeria plana de cadeia seria isso. Ela é muito comum, né, entre hidrocarbonetos, né, muito comum mesmo. É sempre bom ficar alerta. Bom, tem uma outra isomeria plana que é a de posição. Obviamente que vão ser compostos com a mesma fórmula molecular, porém com posições diferentes de alguma coisa. Posição do quê? Bom, tem 3 coisas que podem ser diferentes. Posição da insaturação, ligação dupla ou tripla. Posição da ramificação, ou grupo substituinte, orgânico, como queiram. Tá? E posição do grupo funcional, né? A função vai se manifestar numa posição diferente. Então eu peguei aqui um exemplo também desses que vocês tinham aí do C6H12, né? Possibilidades do C6H12. Aqui eu peguei o X1-eno, hexeno 1, e aqui o X3-eno, ou hexeno 3. Tá? O que mudou aqui? O que eles têm de diferente? Bom, as cadeias são do mesmo tamanho. Eu tenho aqui uma dupla na posição 1 e aqui uma dupla na posição 3. Mudou a posição da insaturação. São moléculas diferentes, são isômeros planos de posição. Outra situação, ó, 2 cadeias com 5 carbonos. Cadeia principal com 5 carbonos. As 2 ramificadas, as 2 insaturadas. Notem que o tamanho da cadeia é o mesmo, a posição da dupla é a mesma. O que muda aqui? A posição do grupo substituinte metil, da ramificação metil. Um está na posição 2 e outro na posição 3. Esses dois compostos, o 2-metil-pente-1-eno e o 3-metil-pente-1-eno, são isômeros planos de posição. Diferentes posições do grupo funcional da ramificação. Certo? Um outro caso, esse aqui, não peguei o exemplo do C6H12, porque eu preciso falar de posições de grupo funcional. Então eu tenho que ter uma função ali que não seja hidrocarboneto para que isso seja válido. Aí eu peguei um bom e velho amigo nosso, que é o álcool. Tá? Então olha só, aqui eu tenho 2 moléculas de álcool, da função álcool. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. O que está mudando aqui? Tá? Nesse caso, o hidróxido, né, do álcool, o grupo funcional, está pendurado no carbono 1, e nesse caso aqui o hidróxido está pendurado no carbono 2. Então a diferença entre o butan 1-ol e o butan 2-ol, ou butanol 1 e butanol 2,
A diferença entre eles é a posição do grupo hidróxido. Então nós temos uma isomeria plana de posição entre esses dois compostos, tá? Esses são os três casos mais diretos, mais simples que nós vamos ter de isomeria plana, tá? Isomeria plana de cadeia ou núcleo, de posição, tá? Os dois casos, desculpe, de posição e as variantes deles, né? Duas aqui para cadeia núcleo e três aqui para posição. Tem uma pegadinha do malandro que não é posição, que é isso aqui. E aí nós temos que tomar muito cuidado com essas criaturinhas do mal aqui. Olha só, o sujeito vem aqui e diz assim, ó, são dois álcoois, beleza. Os dois têm cadeia com 3 carbonos. Beleza, tá feliz. Feliz o aluno. Ele é bom aluno, ele tá feliz, ele identificou. E aí ele diz, isso aqui é posição da dupla, ó. Tem uma dupla aqui no 1 e a dupla no 2. E ele vai errar redondamente, tá? Qual é o perigo aqui? Se vocês olharem esse primeiro caso aqui, vocês têm um álcool. Certo? Lembra que para ter álcool eu preciso de um carbono saturado segurando o hidróxido. Lembra o carbinol? Esse carbono aqui, ó, é um carbono sp3. Vou anotar aqui. É um carbono saturado. Então isso aqui é um álcool. Qual é o problema no segundo composto aqui? Olha aqui. O carbono número 1 que segura o hidróxido é um carbono sp2. Ele tem dupla, ele é sp2. Se o carbono aqui é insaturado, isso aqui não é um álcool. Isso aqui é um enol. E aí vocês vão ter diferentes funções, tá? Então, esse caso aqui é um caso de isomeria plana funcional. A diferença está na função e não na posição. Então, cuidado para não cair na pegadinha do malandro. Por que eu dei um exemplo de funcional, tá, misturada ali na matéria de isomeria de posição? Porque é um erro muito comum dos alunos. E às vezes o professor faz essa pegadinha, bota lá um enol e um álcool, o aluno acha que é tudo álcool e a vaca vai para o brejo. Perdeu a questão, tá? Então fica essa dica para vocês. No próximo vídeo nós vamos tratar das isomerias funcionais, né, que são uma situação mais rica, tá? E que possui mais casos clássicos para a gente estudar, tá bem? Então, por enquanto é só.